Hoje nós teremos os capítulos do Webtoon que mostram os flashbacks de Thor e também do Lubu, e sim, tem muita coisa nova. Oi, eu sou o Tsuki, e sim, finalmente teremos mais capítulos do Webtoon aqui no canal, então perdão pela demora. O processo de traduzir, montar as colunas e depois fazer o typesetting, revisão e tal, é um pouco demoradinho. Mas claro, eu admito que também parte da demora foi porque eu tava terminando e preparando outras coisas. Mas enfim, e hoje vai estar bem da hora porque além de ser 2 flashbacks e ter conteúdo novo na parte do Lubu que detalha mais do personagem, vai ter também parte de luta, mostrando que talvez o Thor finalmente tenha encontrado um oponente à sua altura. Ou será que na verdade até no Webtoon o Lubu não vai fazer quase nada contra o Thor? Aí só assistindo pra você saber. Mas agora já aproveita, curte esse vídeo e se inscreve no canal pra sempre saber de tudo do universo de Shumatsu no Valkyrie e também de outras obras de torneio. Também compartilha porque isso ajuda muito a esse vídeo e também o Webtoon tem um alcance muito maior e faz com que mais pessoas leiam o Webtoon e entrem nessa comunidade, né? Isso é bem da hora. Fora que também me mostra que vocês estão gostando desses vídeos e isso me motiva muito a continuar. Então conto com vocês. Mas agora que eu sei que vocês são bravos e já fizeram tudo isso, vambora pro vídeo. O capítulo 5 do Webtoon de Shumatsu no Valkyrie se inicia logo mostrando o flashback do Thor. Ele começa mostrando aquele vaso de planta gigante que é a Asgard do universo de Shumatsu, que é uma coisa muito feia, falando que em tempos antigos Asgard era envolta por uma gigantesca muralha que a mantinha protegida das frequentes invasões dos gigantes de Jotunheim, e também mantinha Asgard separada do resto de tudo. Em cima das muralhas onde ficam os anjos da guarda real de Asgard, que são basicamente os guardas das muralhas, que sempre protegiam Asgard dos gigantes. Um deles aparentemente dá um bocejo de cansaço, mas não cansaço de estar trabalhando muito, e sim cansaço por não estar fazendo nada já há um bom tempo. Um outro anjo que aparenta ser o chefe daquela guarda já fica pistola com ele, dizendo pra ele não bocejar enquanto ele estiver trabalhando, porque isso era um desrespeito ao serviço. Mas o anjo cansado diz que ele foi contratado pra matar os gigantes, só que não estava vindo nenhum gigante já há bastante tempo. Ele até se questiona que as muralhas estão pacíficas demais, e aquele chefe da guarda diz que a guarda serve justamente pra manter Asgard segura e pacífica, e que não faz sentido ele estar reclamando disso. Ele também diz que esse soldado não tem nem mesmo experiência de combate pra ficar ansiando por um combate, e o soldado retruca ele dizendo que é justamente por isso que ele quer uma batalha logo. Se acontecer alguma coisa que ele possa lutar, então ele vai ganhar experiência de combate e vai fazer um bom trabalho. Mas logo quando ele acaba de falar isso, como se fosse uma premonição, ele e todos os outros anjos da guarda começam a sentir e ouvir tremores ressoando por toda Asgard. E lá ao longe, dezenas de gigantes de Jotunheim correndo loucamente, parecendo Titã de Attack on Titan, tudo correndo desengonçado e peladões, começam a avançar direto para os muros de Asgard. E sem saber muito o que fazer, quase que entrando em desespero, os anjos gritam avisando que eles estão sendo atacados por gigantes de Jotun, mas não por só um deles, e sim por uma tropa gigantesca. A narração continua dizendo de onde parou, quando ela falava que esses muros mantinham Asgard salva dos Jotun. É dito, porém, que a invasão repentina dos gigantes nesse exato momento contou com um número super elevado de uma tropa de 66 gigantes, em um ataque sem precedentes e jamais visto. Um ataque desses nunca havia acontecido antes em Asgard, porque normalmente os gigantes vinham apenas de um em um. Os gigantes nunca se reuniam e nem formavam tropas, mas parece que eles aprenderam que a união faz a força. Todos os anjos começam a ser massacrados e começam a fugir. Alguns voam e atacam os gigantes de frente, outros descem em Asgard para se proteger, mas infelizmente eles não contavam que um gigante enorme, muito maior do que todos os outros, e inclusive também muito maior do que a própria muralha havia aparecido. E mano, que gigante horroroso, maluco, parece que ele é feito de resto de merda. Isso me fez lembrar que um dia eu tava na wiki de Shumatsu, na parte do Thor, mais precisamente, e lá pelo menos quando eu vi tava escrito tipo assim, que o Thor teria uma resistência a ácido, porque aparentemente os caras achavam que esse gigante gosmento aí era feito de ácido e o Thor matou ele sem esforço nenhum, sem se queimar, tá ligado? Sem se corroer, né? Sem derreter. Na época quando eu vi isso foi bem engraçado, me tirou muitas risadas. Mas enfim, continuando, e nesse momento em que o anjo enxerga esse gigante e tenta pedir por ajuda, ele é esmagado como se fosse uma formiga. E já com isso, logo em seguida, todas as pessoas de Asgard percebem a situação e o perigo. Elas gritam sobre os muros estarem sendo invadidos e começa uma confusão generalizada onde todos saem correndo desesperadamente. E em um breve momento os anjos se reagrupam para saberem o que eles vão fazer a respeito dessa invasão. E eles falam que a prioridade máxima é afastar os gigantes dos aldeões de Asgard. E eles lembram de uma tática muito tempo atrás que eles treinaram exatamente para usar contra esses gigantes. Essa tática é basicamente atacar enquanto voa, pois os gigantes não têm como alcançar os anjos enquanto eles estiverem voando. E aparentemente isso até que tá dando certo. Eles conseguem acertar vários ataques nos gigantes, fazendo vários cortes profundos. Mas apesar dessa ser uma boa tática contra gigantes, ela simplesmente não funciona contra estes gigantes. Além de aprenderem a atacar em grupos, os gigantes também aprenderam a pular para pegar os anjos no ar, coisa que eles não estavam preparados. Então os anjos agora ficaram em desvantagem contra os gigantes até mesmo voando. O narrador diz que Asgard estava a um passo da destruição
destruição total. E desesperado, um dos anjos caminha até os portões do castelo de Asgard buscando por ajuda. E nesse momento vários aldeões de Asgard já tinham entrado no castelo para se proteger, mas antes que esse anjo pudesse também entrar no castelo para também se proteger, um gigante sem dó nenhuma aparece e pisa no seu corpo e o esmaga também. E fora jantar o pobre do anjo, os gigantes que estão ali ainda ficam batendo na porta pedindo para abrir, ainda falando com deboche várias vezes e dando risadas. E uma das pessoas que tá refugiada no castelo é o próprio Forseti, o deus da paz nórdico, aquele baba-ovo do Thor lá, vocês estão ligados quem é? Inclusive, falando do Forseti, Tyr, que é um dos personagens que aparece nesse flashback do Thor lá no mangá e no anime, não aparece no flashback do Thor na webtoon, tá? Infelizmente. Eu tava com uma esperança de que o Tyr pudesse ter algum destaque a mais nesse flashback, porque literalmente no flashback original ele só aparece em uma cena e some. Eu não duvido nem que tenha morrido pro gigante. O Forseti começa a entrar em pânico por causa dos gigantes, mas ele vê que alguém se levanta calmamente em meio a todo esse caos. E essa pessoa, ou melhor, esse deus, é ninguém mais ninguém menos do que o próprio deus do trovão, Thor, que caminha lentamente até o portão super despreocupado com nada. Forseti fica todo cagado tentando parar ele, mas Thor simplesmente abre os grandes portões de Asgard e os gigantes começam a atacar enquanto dão risada do Thor. Mas Thor não reage a nada disso e simplesmente se ergue para trás. Ele fica envolto em vários trovões e raios, e com apenas um golpe ele explode a metade de cima inteira de um dos gigantes, como se não fosse nada. E desse mesmo jeito ele extermina todo o exército de 66 gigantes também, como se não fossem nada. O narrador diz que em meio a toda essa destruição em massa apenas Thor estava entediado, mesmo que Thor tenha sido responsável por dizimar todo o exército de gigantes sozinho. E temos também aquele painel fodão do Thor onde ele tá parado na chuva de sangue. Agora na arena, Thor replica contra o Lubu o mesmo golpe que ele usou contra os gigantes, se inclinando para trás e preparando um poderoso ataque. Raiden grita que isso é muito incrível, a arena inteira está emanando eletricidade, e o narrador diz que desde então, para continuar a transmitir a glória dos deuses, eles decidiram dar um título para aquele golpe mortal com o martelo. Todos os deuses da plateia sabem o que vai acontecer agora, todos eles sabem qual golpe é esse, e sabem que é o ataque definitivo contra um simples humano. Eles nomearam esse golpe mortal de Martelo de Thor, e no momento que esse golpe acerta o alvo, ele replica uma explosão de raios gigante que dizimaria qualquer coisa. E é exatamente nesse cliffhanger que o capítulo 5 se encerra, mas calma que ainda temos o capítulo 6 para esse vídeo. E meus manos, não estranhem que esse capítulo tá muito familiar, tá? O capítulo 5 no caso. Basicamente ele termina muito similar aos acontecimentos do capítulo 4, porque basicamente, pra quem não viu, o capítulo passado o Thor ataca o Lubu com uma martelada, mas o Lubu desvia, e depois disso o Thor faz o ritual de deitar pra trás e usar o martelo do Thor de novo. De novo não, porque a martelada anterior foi uma martelada normal e agora que tem os raios e pá. É basicamente ataques novos que estão tendo no webtoon, e só depois desse flashback que o Thor finalmente realiza o seu ataque de verdade. Mas agora vamos pro capítulo 6, que ainda temos coisas interessantes pra ver e também cenas extras do flashback do Lubu. Vambora. E agora começando o capítulo 6, e ele já começa com uma cena inédita do flashback do Lubu, onde ele, quando ainda pequeno, está vendo uma tempestade no céu. Lubu narra que quando ele era pequeno, ainda criança, ele viu um enorme raio cair no céu e destruir em pedaços uma árvore, mas ele fala que não sentiu medo nenhum, muito pelo contrário, ele abriu um sorriso, porque ele inocentemente pensou que lá no céu devia haver um cara incrível. O Lubu lembrar no meio da luta desse raio que ele viu e comparar com o raio do Thor, né, é bem da hora, é bem fofo. E agora corta pra cena do ataque do Thor prestes a acertar em cheio o Lubu. Mostrando Shiva, ele diz que agora acabou, que é impossível fugir disso. Os amigos do Lubu gritam reagindo ao ataque com o uou, e o Forseti vibra dizendo que o Thor é demais. Já a Gol lá na plateia começa a quebrar em desespero, praticamente. Ela diz que percebeu que isso dos humanos enfrentarem os deuses era uma balela muito grande. Ela cai no chão já chorando muito e diz que não quer mais ver essa tragédia, não quer ver mais as pessoas morrendo por nada. Mas a Brunilda segura o rosto da Gol e diz pra ela não desviar o olhar da luta nem um segundo. Ela diz pra Gol olhar atentamente agora, porque esse é o exato momento em que a história dos humanos e dos deuses vai mudar completamente. Thor levanta seu martelo do chão vendo que destroçou seu inimigo, mas estranhamente tudo tá calmo demais. A plateia do Lubu não tá nem um pouco preocupada, pelo contrário, seus soldados estão sorrindo, e tem um motivo pra isso. E como uma surpresa inesperada, Lubu corta o peito do Thor de cima pra baixo, fazendo o deus jorrar sangue na arena. Thor nem percebe o que tá acontecendo e dá uns passos pra trás, enquanto o Lubu encara ele dizendo que o Thor é um dos bons. E essa cena mais uma vez prova que esse ataque em área do Thor, que todo mundo superestima, é simplesmente ineficaz. É só um ataque de aparência, porque ele não é efetivo em área nem um pouco. Lubu desviou desse ataque como se não fosse nada e tá ileso. E isso não é um feito de força ou resistência do Lubu não, é só o Thor sendo bucha mesmo. Todos os deuses ficam espantados com esse feito impossível do Lubu, e o Raiden grita que o golpe do humano Lubu pôde realmente ferir o deus Thor. E o narrador fala que nesse momento tanto Lubu quanto Thor estranhamente pensaram a mesma coisa. Se o local e o momento do nascimento, na verdade se a essência dos dois fosse a mesma,
Lu Bu encara Thor com um sorriso empolgado e diz que até que ele é dos bons. E Thor também encara o Lu Bu com um sorriso bem empolgado e o chama de miserável, dizendo que foi um desperdício ele ter nascido como um simples humano. E o narrador termina dizendo que eles teriam se considerado rivais dignos. E nessa hora começa o flashback do Lu Bu, dizendo que de acordo com o registro dos 3 reinos, Lu Bu nasceu no território de Uyuan, não sei se eu falei certo, que era uma região autônoma da Mongólia. Porém não se sabe se essa informação é genuína, mas a única certeza que temos é que a cena agora mostra a criança Lu Bu matando um grande lobo com apenas uma faca sem expressão nenhuma. Ele continua dizendo que a única certeza era que desde a infância de Lu Bu, ele seguiu viagem sozinho em busca de se tornar o mais forte de todos. Ele buscou oponentes mais fortes do que si mesmo, explorando toda a vasta Euroásia, derrotando imensas feras muito maiores do que ele sem nem mesmo se machucar, e tudo que barrava seu caminho era simplesmente aniquilado com muita facilidade. Lu Bu continuou essa busca por anos e anos, enquanto vagava em diversas batalhas liderando seu exército, e por causa disso o nome de Lu Bu Fengshan, enquanto aniquilava todos brutalmente como se não fossem nada, se espalhou por todo o território chinês como se fosse um monstro. E é assim que o capítulo 6 termina. E manos, eu acho que essas partes dos flashbacks ficaram sensacionais, sério. Ainda mais a parte que mostra um pouco mais do flashback do Lu Bu, a parte do raio caindo na árvore e o Lu Bu sorrindo. Isso é um conteúdo que não tinha nem no anime nem no mangá. E eu espero que daqui pra frente o 7, 8, 9 e 10 tenha mais conteúdo extra dessa luta. Porque, né, quanto mais coisa, melhor pra gente. Até porque quanto mais coisa nova essa luta tiver, melhor ela também vai ficar. Eu vi um cara comentando, fazendo uma crítica a essa webtoon, que às vezes ela é meio borrada. Que existe as partes que focam mais em um personagem e ele tá super detalhado, super em HD. E outras partes de movimento que a tela fica muito borrada, que a imagem fica borrada, o desenho, tá ligado? E eu sei, eu entendo, isso realmente tem, mas infelizmente é da obra original isso, tá ligado? O lugar onde a gente pega essa webtoon é o lugar oficial, tá ligado? A gente compra. E infelizmente é desse jeito que o bagulho vem. E mesmo que a gente tente botar em uma IA que faz upscale, ou tente melhorar a imagem de alguma forma, isso piora o bagulho, porque mesmo que as imagens estáticas de alguém conversando, da cara de alguém, fiquem super em HD, as imagens em movimento ficam mais borradas ainda. Então no fim só iria piorar as coisas, tá ligado? Fora que vocês têm que lembrar também que o webtoon é feito pra ver no celular. Elas são criadas visando o público que lê em celular. E a maioria que lê no PC vai ver um pouco da imagem borrada mesmo. Infelizmente é assim, tá ligado? Mas ainda assim eu não me importo tanto com isso, eu tô adorando o webtoon e eu espero que vocês também estejam adorando. E se vocês estão gostando, já curte aí, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo porque isso ajuda demais. E é isso, meus manos, eu vou terminando o vídeo por aqui, eu espero bastante que vocês tenham gostado e falou. Até o próximo vídeo.